Olá, família Evangelizar, nossa missão. A paz de Jesus, o amor de Maria e que o fogo do Espírito Santo venha conduzir esse momento. Meu irmão, minha irmã, eu me chamo Cláudia de Maria e vim meditar o Evangelho desta terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum, dia 23 de julho de 2019, com você. O nosso Evangelho de hoje, por incrível que pareça, se encontra em Mateus capítulo 12, de 46 a 50. Por que eu digo por incrível que pareça? Porque é justamente o mesmo Evangelho que nós meditamos na terça-feira passada. Então, devido a essa tremenda coincidência, hoje eu resolvi dar uma pesquisada a mais a respeito do Evangelho de hoje e encontrei um texto lindo, um texto maravilhoso. Inclusive no próprio site da CNBB. É um texto onde um sacerdote faz uma homilia sobre esse evangelho, o padre Bantu Mendonça, na verdade. Então, para aproveitar a meditação do evangelho de hoje, nós iremos ver, ouvir, eu irei ler para que nós possamos juntos meditar aquilo que o padre Bantu Mendonça explicou em sua homilia. Tá certo? Então, que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, a sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, disse: "Eis a minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é o meu irmão, minha irmã, minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na meditação, o padre diz: quem são os irmãos de Jesus? Vamos nesse texto de hoje. Veremos nesse texto de hoje que Jesus é interrompido de um sermão por alguém que diz: "A sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar contigo." O que ele disse quando foi informado de que sua mãe e seus irmãos estavam ali nessa ocasião parece consistir em desprezo aos seus familiares, mas na realidade o significado é mais profundo do que isso. Ao declarar que todo aquele que faz a vontade de Deus é a sua família, ele não estava renunciando à sua família segundo a carne. Como filho mais velho, ele continuou a cuidar do bem-estar de sua mãe. Isto foi comprovado quando, ao dar a sua vida na cruz, ele passou essa responsabilidade ao discípulo a quem ele amava. Simplesmente Jesus define claramente que o parentesco de ordem humana, seja mãe, os irmãos ou irmãs que ele tinha, não tem qualquer significado, qualquer significação no reino de Deus. O relacionamento mais chegado do Senhor Jesus é com o seu Pai, que está nos céus, o próprio Deus Pai. O único parentesco permanente que ele pode ter é de ordem espiritual e é com aqueles que fazem a vontade de Deus. A estes ele chama meus irmãos. Deixando de lado os laços sanguíneos, representado pelo parentesco segundo a carne com sua mãe e seus irmãos, o Senhor Jesus passará agora a ampliar o seu ministério a todos aqueles que o receberem, sem distinção entre judeus e gentios. Não se dará mais exclusividade a Israel, como era dado na época, devido à sua incredulidade e rejeição. O relacionamento segundo a carne passa a ser inteiramente superado por afinidades espirituais. A obediência a Deus agora é o fator predominante e definitivo para estabelecer tais afinidades sem outra distinção qualquer. O mesmo se aplica a todo aquele que recebe Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs,
e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Nosso relacionamento espiritual com Cristo produz um vínculo maior do que o nosso parentesco de sangue. Um aspecto muito importante que deve ser esclarecido é sobre os irmãos de Jesus, irmãos entre aspas, né? Os irmãos de Jesus, como fica claro pelo próprio texto bíblico, eram filhos de Alfeu e sua esposa, e não de José e Maria. Em diversos lugares no Evangelho fala desses irmãos. Assim, Marcos e Lucas referem que, estando Jesus a falar, disse-lhes alguém: eis que está lá fora tua mãe e teus irmãos e querem ver-te. Toda a pessoa que pergunte sobre os irmãos de Jesus somente revela a sua ignorância da própria Bíblia. Até porque as línguas hebraicas e aramaica não possuem palavras que traduzem o nosso primo ou prima, e serve-se da palavra irmão ou irmã. No Antigo Testamento, inclusive, encontramos, sobretudo em Gênesis, sobrinhos, primos irmãos, primos segundos e até parentes em geral. Muitos exemplos nas Sagradas Escrituras, com certeza é acessível, é possível de você encontrar. Lê-se no Gênesis que Taré era pai de Abraão e de Arão, e que Arão gerou a Lote, está em Gênesis 11, 27, que por conseguinte vinha a ser sobrinho de Abraão. Contudo, no mesmo Gênesis mais adiante, chama a Lote irmão de Abraão, em Gênesis 13, capítulo 13, versículo 3. Disse Abraão a Lote: nós somos irmãos. Jacó se declara irmão de Labão, quando na verdade era filho de Rebeca, irmã de Labão. No Testamento fica claríssimo que os irmãos de Jesus não eram filhos de Nossa Senhora. Os supostos irmãos de Jesus são indicados por Marcos, onde diz: não é este que o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco as suas irmãs? Tiago e Judas, conforme afirma São Lucas, eram filhos de Alfeu e Cleófas. Chamou Tiago, filho de Alfeu, e Judas, irmão de Tiago. Está em Lucas, capítulo 6, versículos de 15 a 16. E ainda chamou Judas, irmão de Tiago, em Lucas, capítulo 6, versículo 16. Quanto a José, São Mateus diz que é irmão de Tiago, entre os quais estava Maria, mãe de Tiago, e José. Está em Mateus 27, versículo 56. Em São Mateus lê-se: estavam ali no Calvário, a observar de longe, Maria Magdala, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Essa Maria, mãe de Tiago e José, não é a esposa de São José, mas de Cleófas, conforme São João capítulo 19, versículo 25. Era também a irmã de Nossa Senhora, como se lê em São João capítulo 19, versículo 25. Estavam junto à cruz de Jesus a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, esposa de Cleófas, e Maria de Magdala. Simão, irmão dos três outros, Tiago, José e Judas, são verdadeiramente irmãos entre si, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Alfeu e Cleófas é o pai dele. É o pai deles, né? Da mesma forma, se Nossa Senhora tivesse tido outros filhos, ela não teria ficado aos cuidados de São João Evangelista, que não era da família, mas com seu filho mais velho, segundo ordenava a lei de Moisés. Eis um dilema sem saída para os profetas, pois os irmãos de Jesus são filhos de Maria de Cleófas e Alfeu. Também decorre uma pergunta: por que nunca os evangelhos chamam os irmãos de Jesus e filhos de Maria ou de José como fazem em relação a Nosso Senhor? E por que durante toda a vida da Sagrada Família apenas conta-se 3 membros: Jesus, Maria e José? Portanto, a própria Sagrada Escritura demonstra que os supostos irmãos de Jesus são seus primos e não seus irmãos carnais. Sua afirmação
de que o trecho de São Mateus tem duas passagens, uma referindo-se à filiação carnal e a segunda à filiação espiritual, fica sem sentido, visto que não conferem contexto bíblico. Até porque o parentesco de sangue não é sequer mencionado pelos seus irmãos nas cartas que escreveram e que se encontram no Novo Testamento, indicando que não davam valor a isso. Ao invés disso, eles se dizem servos de Cristo. Um texto maravilhoso por Padre Bantu Mendonça. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos assimilar todo o conhecimento que obtivemos segundo a leitura do Evangelho de hoje e que nós possamos fazer a vontade do Senhor, fazer de acordo com o querer do Senhor, para que nós possamos também ser chamados de irmãos de Jesus, para que possamos fazer parte da família de Jesus. Que Nossa Senhora interceda por nós e nos conceda uma semana abençoada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãezinha de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.